Olá pessoal, tudo bem? Vou falar um pouco sobre dois erros muito comuns que são cometidos em pequenas, geralmente em médias empresas que não têm uma área de pricing estabelecida. Tá? Então, o erro mais comum de precificação é a subprecificação. Então, você não precificar no limite do valor percebido do seu cliente pelo seu produto ou serviço. Então, você está deixando o dinheiro na mesa. Esse é o ponto. Então, você poderia estar cobrando mais caro pelo seu serviço ou produto, mas você está precificando abaixo desse limite. É importante você entender qual que é o valor percebido do seu cliente, quais são os seus produtos ou seus atributos de produto e serviços, para saber se você pode cobrar mais caro por isso ou não. Eu vou dar um exemplo prático, né, para vocês entenderem o quanto de oportunidade pode estar na mesa de vocês. Um dos primeiros vídeos que eu falei aqui, eu contei sobre uma lanchonete que tem no Tatuapé, uma lanchonete pequena, que às vezes eu passava lá de final de semana para tomar um café da manhã quando eu estava indo ensaiar. Eu pedia às vezes um salgado e um suco, né? Um salgado super saboroso e um suco também muito bom. E o suco, a primeira vez que eu fui até assustei porque eu pedi um suco e veio uma jarra de suco. Geralmente na maioria dos lugares vem só um copo, então lá vem uma jarra já, então já tive uma impressão boa. E o suco estava muito bom, um dos melhores sucos que eu tomei, assim, sinceramente. E o salgado também era muito bom, né? Aí eu fui pagar e na hora de pagar, o cara falou, são R$8. Eu falei, o quê? Aí eu até achei que tinha me falado errado, tinha deixado de cobrar alguma coisa. Eu falei, não, mas eu comprei um salgado e um suco. Aí eu falei, não, mas é isso mesmo, são R$8. O salgado custa 4 e o suco custa 4. Ainda é um suco de 2 sabores, detalhe, né? É um suco que eu gosto, que é de morango com abacaxi. Então, geralmente ainda quando os sucos de 2 sabores ainda são mais caros ainda, na maioria dos lugares, né? Eu falei, nossa, tudo bem. Aí eu paguei e fiquei pensando nisso, né, depois. Quanto que ele não tá perdendo de oportunidade ali, provavelmente? Porque assim, vou dizer sinceramente, se ele me falasse que ia dar R$12, R$14 até, eu pagaria tranquilamente. 12 eu pagaria ainda sorrindo. 14 eu falo, putz, não é barato, mas tá dentro do aceitável porque as coisas são gostosas e o atendimento é bom. Então, meu limite talvez seria R$14. Como o limite de outras pessoas pode ser outro, tá? A percepção de valor é muito particular de cada um, mas eu garanto que a maioria das pessoas pagariam mais de R$8 tranquilamente sorrindo. Pela qualidade e pelo atendimento. Tá? Então, e pela região também, né? O Tatuapé é uma região de uma renda per capita um pouco elevada, então eu acredito que a concorrência dele geralmente cobra muito mais caro ali. Tá? Então, pensando nesse ponto, eu fiquei fazendo umas continhas aqui de cabeça e cheguei numa conclusão aqui. Eu só vou falar rapidamente para vocês. Então, imagina o seguinte, a minha percepção máxima que eu pagaria é R$14. Vamos supor aí que na média as pessoas pagariam aí tranquilamente R$11, tá? R$1,50 a mais pelo salgado e R$1,50 a mais pelo suco. Então imagina que ele cobrasse R$5,50 pelo salgado e R$5,50 pelo suco. Tá, hoje ele está cobrando 4. Então se ele vende 200 sucos e salgados por dia, sucos e salgados, então pode ser mais suco, pode ser mais salgado, imagina que ele venda 200 unidades combinadas de sucos e salgados. Eu acho que é mais, tá? Porque o movimento é muito grande lá. Mas supondo que seja 200 a R$4 cada um, vai dar R$800 de faturamento entre sucos e salgados. Se ele vendesse a R$11 o salgado e o suco, ou R$5,50 cada um, e vendesse 200 unidades por dia, então ele faturaria R$1.100 por dia, a R$5,50 cada unidade. Dá R$300 a mais do que o faturamento que ele tem hoje. R$300 vezes 26 dias no mês, considerando que ele não abre aos domingos, dá R$7.800 a mais de lucro para ele no final do mês. Eu acho que para uma lanchonete
pequena, de esquina, R$ 7.800 é muito dinheiro. Para mim é muito dinheiro. Então, assim, essa é a oportunidade que eu enxergo olhando assim por cima, dentro desse negócio. Que é um negócio que tem um alto giro, tem uma qualidade muito boa e ele está precificando abaixo da percepção do consumidor. Ele poderia estar ganhando, que seja 50% disso, com uma estimativa bem conservadora, ele está deixando no mínimo R$ 4.000 na mesa, por causa da precificação que ele está aplicando no negócio dele. Então, assim, não acho que é um dinheiro de se jogar fora. R$ 4.000 vezes 12 meses dá R$ 48.000 no ano, então é muito dinheiro. Ele poderia investir isso, se ele guardasse dinheiro, ele poderia investir isso em melhorias no estabelecimento. Talvez em 2, 3 anos ele conseguisse abrir uma outra filial, só precificando R$ 1,50 a mais no salgado e no suco. Já parou para pensar nisso? É muito dinheiro e para uma movimentação relativamente baixa. Mas aí você me pergunta, beleza, como é que eu vou saber que eu poderia aumentar o preço do produto? Tem algumas técnicas que a gente pode utilizar para isso, sem você precisar contratar instituto de pesquisa nem nada disso, porque imagina que seja um estabelecimento pequeno, você não vai ter condição de contratar uma Nielsen, uma GfK da vida para você poder fazer esse tipo de pesquisa. Então, assim, você pode fazer uma pesquisa com seus consumidores. Você pede um índice de satisfação dos seus clientes, coloca uma caixa de sugestões, faz uma pesquisa informal com alguns clientes, vê o que eles estão achando do atendimento, da comida, do sabor das coisas, e pergunte o que eles melhorariam, por exemplo. Você pode ter certeza, se o preço não aparecer em nenhuma dessas pesquisas, ou em aparecer em pouquíssimas pesquisas que você coletar, o seu preço está muito barato. Então, eu falei já no vídeo, então assim, quando o cliente não reclama do preço, você está cobrando muito barato. Que o cliente ele não tem que gostar do preço. O cliente ele tem que aceitar o preço. Essa é uma forma de você conseguir talvez identificar, se você tem oportunidade. Tem outra oportunidade que é mais rápido de se fazer e que você sempre pode voltar atrás, é aumentar o preço e testar e ver qual que é a reação do consumidor. Primeiro aumenta o preço do salgado. O salgado teve que aumentar por conta de insumos que, se alguém perguntar, você tem a justificação, meus insumos aumentaram muito, eu tive que repassar preço para vocês e testar por um período. É muito mais rápido. Se você vê que você está perdendo muito cliente por conta disso, você pode sempre tentar voltar atrás. Nesse caso específico, eu tenho certeza que não teria problema. E depois você entra com um aumento, por exemplo, no suco. Né? Então, você faz um aumento faseado, testa e vê se encaixa. Encaixando, o preço passou e você simplesmente vai ganhar mais dinheiro. Não vou te falar 1 milhão de equações para você fazer, porque eu entendo que num negócio pequeno, né, pequeno e médio, assim, você não vai ter, primeiro, dados suficientes para você tentar fazer alguma pesquisa, alguma análise de elasticidade, análise de sensibilidade a preço, nem nada disso. Também você não vai ter dinheiro para contratar uma pesquisa de mercado que custa bem caro para fazer esse tipo de pesquisa. Então, assim, são dicas de uma forma prática, né? Então, do dia a dia, eu sei que vai funcionar. Outro ponto importante seria você dar uma pesquisada nos estabelecimentos próximos a você, os seus concorrentes locais, e ver quanto que está o preço das coisas lá. Então, primeiro ver como é que está o movimento desses lugares, como é que é a qualidade da comida, do salgado e do suco, dos produtos que você vai concorrer com eles, e quanto que eles estão cobrando. Se eles estão cobrando a mais que você e tem uma qualidade similar ou inferior, você já poderia subir o preço sem muito problema. Então é isso. Então o primeiro ponto que eu queria passar é esse, dentro de subir precificação. Então tem um segundo ponto, que é quando você vende um produto com preço abaixo da expectativa do seu cliente. Ele é parecido com esse primeiro caso,
mas eu vou explicar um caso prático para você entender um pouco da diferença. Muitas vezes está prestando um serviço para alguém e você passa o preço e o cliente simplesmente paga. Às vezes ele solta um comentário, nossa, só isso. Então esse é um indicador muito importante para você saber se você está cobrando caro ou barato. Quantas vezes isso já não aconteceu? Uma vez, vou contar uma história também que aconteceu comigo. Eu estava voltando de um cliente que eu estava fazendo um serviço. Na época eu nem trabalhava com pricing, eu trabalhava com automação industrial. Eu estava num cliente em Jacareí e estava voltando para São Paulo de noite. Já era bem tarde, era quase 11 horas da noite. Eu estava na Dutra. E aí eu senti que o meu carro começou a dar uma puxada para a direita, né? E aí eu já percebi que era o pneu. E por muita sorte tinha um posto bem na sequência de onde eu estava. Então eu consegui parar no posto sem precisar parar na estrada para trocar o pneu. E naquele posto tinha uma borracharia, que ficava aberta 24 horas. Aí eu encostei o carro na borracharia, o cara foi dar uma olhada no meu pneu, e aí ele tirou meu pneu para olhar, ele viu que o pneu não era um conserto simples, aquele que ele coloca aquela bananinha e arruma o furo. Então ele teve que tirar o pneu da roda, teve que maçaricar o pneu lá para poder colocar um adesivo que ele colocou por dentro, que ele tinha dado um pequeno rasgo no pneu, não era só um furo. Então ele teve um trabalho lá e ficou, sei lá, 35 minutos arrumando meu pneu, né? E muito mais trabalho que colocar aquela bananinha que os caras fazem em 10 minutos. No final do trabalho, ele foi me cobrar e falou, são 10 reais. Eu falei, 10 reais? Não, ele falou 10 reais. Eu fiquei, putz, mesmo naquela época, lá faz 20 anos atrás, 10 reais para um tipo de serviço que ele estava fazendo, o trabalho que ele teve, no meio da estrada, de noite, é muito barato. Eu até dei 20 reais para ele na época, porque eu falei, não, eu achei muito barato, e eu até dei um toque para ele nesse momento, eu falei, acho que ele está cobrando muito barato. Para esse tipo de serviço eu tinha cobrado no mínimo 20. E eu dei 20 para ele. Porque imagina o seguinte, aí nessa história você tem o ambiente que você não tem concorrência, você tem a necessidade do cliente, que você está num local tipo no meio da estrada, então tem a urgência do negócio e mesmo assim você cobra um valor desse. Então você já deve ter visto, por exemplo, chaveiro, quando é taxa de urgência, eles cobram mais caro para ir mais rápido no cliente. Tem vários tipos de serviços que eles cobram uma taxa de urgência. Então naquele momento era urgente, porque meu pneu estava furado, eu não tinha concorrência nenhuma, ele estava no meio da estrada ali no posto de gasolina. E além disso, o trabalho dele foi muito além do que eu estava imaginando que seria, né? Então, quando você vai consertar o pneu, naturalmente você vai com aquela expectativa que o cara vai colocar aquela bananinha, vai cortar e está pronto o pneu. Então ele teve um trabalho muito maior. Só isso gera uma percepção de esforço e gera uma percepção de valor maior para o consumidor. É a mesma coisa aquela questão do chaveiro. Se o chaveiro ele demora 30 segundos para abrir a porta e te cobra 100 reais, você tem uma percepção. Se ele demora 1 hora para abrir a porta e te cobra os mesmos 100 reais, você tem uma outra percepção. Parece que ele se esforçou mais para fazer aquele trabalho e você tende a aceitar melhor o preço que ele está te cobrando. Isso é meio que psicológico, né? Um gatilho mental nosso. Esse é um segundo ponto, então quando você percebe que quando você passa o preço para um cliente, ele aceita o preço de forma muito tranquila e às vezes até demonstra que achou aquilo barato, você tem que pegar esse insight do cliente e, de repente, repensar se você está precificando muito abaixo. Vamos lá, o terceiro ponto que eu queria passar. Baixar preço sem necessidade. Eu já vi isso muito acontecer, tanto em pequenas empresas, como eu já vi acontecer em grandes empresas. Imagina se você está trabalhando com um produto específico, você não está com problema nenhum naquele produto, tá? Você está com a produção ok, você não está com ociosidade na linha, você tem uma demanda acima da sua oferta ou dentro da sua oferta, então tudo que está vindo você está vendendo, você não está gerando estoque excessivo daquele produto, então está tudo controlado.
Aí vem um concorrente, blum, baixa o preço na tua frente. Aí vem um time comercial desesperado, putz, os caras baixaram o preço, nós não vamos vender, vamos parar de vender, entra em desespero e você acaba acompanhando imediatamente. Tá? Qual que é o problema disso? São dois problemas. Primeiro problema, você não está numa situação de desespero, você está numa situação de conforto. Você está vendendo tudo que você está produzindo, você não está com problema de estoque e você ainda não sabe o que a ação do concorrente vai gerar para você. Então você não consegue prever se aquilo que ele está fazendo vai afetar no que você está fazendo. Ponto. Segundo ponto, se você começa a baixar o preço também, você pode estimular uma guerra de preços no mercado. Eu vou conversar sobre guerra de preço, tem um capítulo específico para falar sobre guerra de preço, tem bastante coisa para falar, mas eu vou falar bem rapidamente. Então você pode gerar uma guerra de preço no mercado, e aí se você baixar o preço, de repente o seu concorrente pode baixar mais ainda, e quando você perceber, você baixou o preço da categoria inteira no mercado. Tá? Eu já vi acontecer isso. E o que acontece? Às vezes o seu concorrente ele não está na mesma posição que você. Então ele não está conseguindo vender tudo que ele está produzindo. Às vezes ele teve um excesso de produção que ele não estava esperando, ou às vezes ele está com estoque acima do ideal, ele precisa sair com o produto, ele precisa ter fluxo de caixa, ou às vezes, se o produto é um produto perecível, ele pode estar com problema de validade, de shelf life, então tem produto envelhecendo, ele precisa sair com um produto rápido para o mercado para não ter problema de vencimento, de vencer dentro sem vender. Então tudo isso você tem que levar em consideração. Então não adianta você simplesmente se desesperar e baixar os preços imediatamente, que se o cara tiver desesperado para baixar por conta desses problemas, ele vai ter que baixar mais ainda. Então quando você for ver, quando todo mundo foi para baixo e a categoria perde valor no mercado. Acho que o melhor a se fazer num momento como esse, ok, você absorve, você acompanha e você mede o que vai acontecer no mercado com essa redução de preço do seu concorrente. Aí você vai entender se é uma redução de reposicionamento de preço ou se é uma ação pontual dele que ele está fazendo para resolver um problema que ele está naquele momento. Então é muito importante ter sangue frio, e por isso que a área de pricing é importante num momento como esse, porque o time comercial, obviamente eles querem vender, e se eles veem que pode ter uma oportunidade, um risco de venda, ele vai apontar e vai tentar reverter. Só que o pricing tem que entrar nesse momento como o racional da história, então com sangue frio. Então beleza, eu entendi o seu recado, nós vamos monitorar, nós vamos acompanhar, não vamos fazer nada de rebaixa de preço nesse momento, porque a gente está numa posição tranquila, e se a gente vê que essa posição do concorrente é uma posição permanente, que vai perdurar e que isso vai afetar nossas vendas, a gente pode pensar no reposicionamento futuro. Então acho que tem que ter muito sangue frio para isso, para você não fazer uma rebaixa de preço sem necessidade. Tá? Então esse é o terceiro ponto que eu queria falar. O quarto ponto seria: preços muito baixos geram desconfiança às vezes. Tá? Então, por exemplo, esse é um exemplo que é clássico. Quando você vai em um posto, você vê que a gasolina está R$2,80. A primeira coisa que vem à sua cabeça é que aquela gasolina está adulterada. Por quê? Porque você sabe o preço de mercado da gasolina. Então você sabe que a gasolina está entre R$3,90 e R$4,50, dependendo do posto. Em São Paulo, tá? Em outros locais tem uma diferença grande de preço. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, se eu achar uma gasolina de R$2,80, eu tenho certeza que é uma gasolina que está adulterada. Porque o cara não consegue cobrar isso. Não deveria cobrar isso. Então, às vezes, você quer fazer uma promoção super agressiva para atrair o consumidor e você acaba tendo o efeito inverso. Você gera uma desconfiança do mercado, né? Então fala, putz, ser tão barato assim não deve ser bom. Ou ser tão barato assim tem alguma coisa por trás disso. Então você gera uma desconfiança do consumidor. Quando você vai no mercado e você vê um produto que custa 10 sendo vendido a 5,
pode ter certeza que vai ver ali o produto está próximo da validade. Então, preço muito baixo também gera desconfiança e nem sempre traz o benefício que você está imaginando. O benefício no sentido, traz o impacto que você está imaginando, mesmo que você queira gerar um tráfego na loja muito alto. Como que eu faria se eu quisesse gerar um tráfego na loja muito alto? Já vi acontecer isso, tá? E funciona. Pega um produto super chamativo e eu vou vender no preço de custo, meu. Não posso vender abaixo, teoricamente, porque isso é dumping, né? Então, mas a gente sabe o que acontece. Mas tudo bem, deixa pra lá. Então eu vou vender um preço no preço de custo para chamar a gente para a loja. O que eu faço? Eu limito a uma unidade por pessoa. Então aquilo vai gerar um barulho muito grande e as pessoas vão entender que você não está fazendo aquilo por nenhuma sacanagem, mas você está realmente fazendo uma promoção aí de repente para atrair a pessoa para a loja. A pessoa sabe que você está fazendo isso para atrair ela para dentro da loja, mas a oportunidade nesse caso vai ser tão boa que ela vai acabar indo para lá de uma forma mais íntegra, entendeu? Quinto ponto, redução de preço sem aumento de venda. Pô, quantas vezes a gente não vê isso acontecer, né? Você baixa o preço esperando que você vai vender mais produto e você vende a mesma quantidade num preço mais baixo. Por quê? Porque provavelmente o preço não é a objeção que você está enfrentando aquele de vender mais aquele produto. Às vezes aquele produto nem é sensível a preço. Às vezes você precisa estimular aquele produto de uma outra forma, né? De repente, se for falam de um varejo, por exemplo, se for itens de baixo giro, muitas vezes que o consumidor não tem aquela percepção de preço na cabeça. Se você colocar aquele produto em oferta, não sei se tem um impacto muito significativo. Simplesmente baixando o preço daquele produto, provavelmente não vai ter. O que pode acontecer? De repente é a questão de exposição do produto. Então você pega o produto, expõe o produto em um local mais que passa mais gente, de repente numa ponta de gôndola, numa ilha separada, você coloca aquele produto para vender e muitas vezes você não vai precisar nem mexer no preço daquele produto para conseguir estimular a venda dele, porque o problema dele não era o preço, mas de repente eram outros atributos. Ou de repente era o preço também, mas se você simplesmente baixar o preço e você não... outras manobras, outros ajustes, ele vai continuar não vendendo. Então não adianta você só mexer no preço, muitas vezes. Então você tem que entender, o preço talvez seja a última coisa que você vai mexer, porque é o que vai impactar mais no seu resultado. E acho que por fim, um último ponto assim que eu já vi acontecendo, às vezes você está no pico da demanda de um certo produto e você acaba querendo fazer uma promoção daquele produto para trazer mais gente para a loja. Poxa, você está uma demanda altíssima daquele produto. Para que você vai fazer uma promoção naquele momento? É a mesma coisa assim, no inverno você fazer promoção de blusa de frio. Não faz muito sentido, né? Geralmente é o inverso que acontece. Então, geralmente no verão você consegue comprar blusa de frio mais barato, porque você está com a demanda mais baixa e às vezes o lojista está com alguma coisa estocada, ele quer sair com aquele produto. Mas eu já vi acontecendo muito disso, de o produto tá na temporada dele e mesmo assim você acaba colocando aquele produto em oferta. Toma cuidado com isso. Então era da subprecificação. Era isso que eu tinha para falar. E tem um segundo erro que acontece muito, que é o inverso, sobreprecificar. E de novo, né, eu comentei em um vídeo também, tem um vídeo específico falando sobre isso, que eu acho que caro não é o preço que você coloca no produto. Então quando eu falo que é sobreprecificar, é que você está colocando um preço no produto. Quando eu falo sobreprecificar, não é necessariamente em função do preço que você está cobrando, mas é a relação de troca entre o preço que você está cobrando e o produto, serviço que você está entregando para o seu cliente. Se isso estiver descasado, o seu produto vai estar sobreprecificado. Se o que você está entregando para o seu cliente não atende às expectativas dele, o produto pode ser R$5, R$50 ou R$100, ele vai estar caro do mesmo jeito. Então isso vai gerar uma insatisfação muito grande. Então você tem que sempre tentar
alinhar a expectativa do seu cliente com o preço que você está cobrando. Tem um outro exemplo que eu dei no vídeo anterior, falando de uma padaria na Vila Olímpia, né? Que é o exemplo completamente oposto da lanchonete que eu comentei no início do vídeo. Então, é uma padaria super bem localizada, uma região que a gente sabe que é caríssima, né? Que é basicamente uma região comercial. Então, tudo lá acaba sendo um pouco mais caro. E é uma padaria com aspecto bonito, bem apresentada, num local agradável. E aí eu pedi um misto quente. Eu estava com a minha esposa, eu estava levando ela para o trabalho dela. Eu estava com a minha esposa e a gente pediu um misto quente, né? E aí eu vi no cardápio o misto quente estava R$12, só um misto quente, sem a bebida. Eu falei, tudo bem, acho que é pela região, é caro, mas eu acho que se eu for em outra padaria aqui vai ter mais ou menos a mesma coisa. Então eu pedi um misto e aí eu estava esperando que o misto fosse no padrão que eu tô acostumado de misto quente quando eu como em padarias em São Paulo. Hein? Só que era um misto muito abaixo da expectativa. Então era um pão meio murcho com uma fatia de presunto e uma fatia de queijo só. Então assim, esse produto vale R$12? Não, esse produto não vale R$12. Se ele me cobrasse R$10 por aquele produto, eu continuaria achando aquele produto ruim, caro. Por quê? Porque o produto não atendeu a expectativa, né? Então, nesse caso, não é o preço que estava errado, é o casamento do produto com o preço que ele está cobrando. Então, ele estava sobreprecificado pela qualidade do produto dele. Então, o que eu sugeriria para ele? Baixar o preço? Não. Eu sugeriria ele melhorar o produto. Então, o produto está sobreprecificado por conta da qualidade dele e não pelo preço que ele está. O preço dele está adequado ao local que ele está inserido, tá? E o que acontece com isso? Você gera uma insatisfação muito grande no seu cliente. Muitas vezes o cliente não volta mais por conta disso. Eu, por exemplo, nunca mais voltei lá. E às vezes vira motivo de piada, né? Então às vezes a gente passa na frente e fala, aquela padaria ruim. E tem um estudo, eu não sei ao certo a quantidade, mas eu vou tentar falar. Mais ou menos que quando você gosta de um lugar, você espalha para 10 pessoas. Quando você não gosta, você espalha para 50. Então, a notícia ruim ela corre muito mais rápido, né? Então, o feedback negativo de um lugar, ele acaba indo muito mais rápido que um feedback positivo. Então, se você tem um atendimento ruim, aquilo tem muito mais impacto negativo do que quando você tem um atendimento bom, tem um impacto positivo. E para você recuperar um cliente, você tem 3 vezes mais de esforço do que para você ganhar ele pela primeira vez. Então, se você desagrada o seu cliente, seu esforço para conseguir recuperá-lo vai ser 3, 4 vezes maior do que o esforço que você teve para captar ele pela primeira vez. Então, tente agradá-lo da primeira vez, tá? Então, esse é um ponto de sobreprecificação. Outro ponto de sobreprecificação é a questão de giro versus preço, tá? Então, às vezes ou estoque também, tá? Então, às vezes você tem um produto que você tá com muito estoque ou você tá com um giro muito baixo e você não quer fazer nenhuma ação de redução de preço ou outras ações de promoção para tentar estimular aquela venda daquele produto. Esse é um problema. Até que ponto vale a pena você manter aquele produto num preço elevado sem girar? Então, assim, vender 0 a R$1, vender 0 a R$1.000 é a mesma coisa. Então, mas isso tem um certo cuidado que você tem que tomar por conta do que eu já falei na outra parte do vídeo. Então, não adianta simplesmente você baixar o preço e esperar sentado que aquele produto venda. Então, você tem que entender. O problema daquele produto não estar girando é simplesmente o preço. O que mais que eu precisaria fazer para fazer girar aquele produto? Então, de repente, eu coloco aquele produto em um combo.
um produto que gira muito. Então, ao invés de eu baixar o preço daquele produto, eu baixo o preço de um produto que é chamativo, um produto que vende muito, que é mais demandado, se for comprado em conjunto com aquele produto. E isso não é venda casada, tá? Antes que vocês me perguntem, venda casada é que se eu obrigo o consumidor a comprar os dois produtos juntos. Então aqui é um pouco diferente. Então eu não estou obrigando ele a comprar os dois produtos juntos. O que eu estou falando é, se ele comprar esses dois produtos juntos, ele ganha desconto nesse item que ele quer mais. Então eu estou estimulando esse cara aqui, dando desconto num produto que o consumidor quer. Tá? Por exemplo, quem faz isso? Você não consegue pensar em um lugar desse? Em qualquer fast food que você for, você tem o combo de produtos que ele estimula você a comprar os três por um pequeno acréscimo no preço. Então, se você comprar um sanduíche avulso, você vai pagar 15. Se comprar um sanduíche com a batata e com o refrigerante, você vai pagar 19, 18. Então, por R$3 a mais, você leva uma vantagem enorme. Você quer o lanche no final, mais do que o refrigerante, do que a batata. Mas vale mais a pena para você comprar o combo, porque por R$3 a mais você leva as duas coisas juntas. E isso funciona tanto para varejo quanto para B2B, tá? Então, você está vendendo para um varejo, para um supermercado ou para um bar. Vou dar um exemplo de uma indústria de bebidas que eu trabalhei. A gente tinha um desconto que a gente chamava de desconto escalonado cruzado. Putz, que nome complicado. O que é? É simples. Então eu tinha 3 itens, 3 categorias de itens. Eu tinha cervejas, eu tinha refrigerantes e tinha outras bebidas, tá? Então o carro-chefe era a cerveja, era o item que mais vendia. Então assim, se ele vendesse só cerveja, se o ponto de venda comprasse só cerveja, ele não tinha desconto nenhum. Se ele comprasse a cerveja mais o refrigerante, ele ganhava desconto na cerveja, nível 1 de desconto. Se o ponto de venda comprasse a cerveja, o refrigerante e alguma outra bebida que eles vendiam, ele tinha nível 2 de desconto na cerveja e nível 1 de desconto no refrigerante. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma política comercial que estimula a venda desse cara aqui, que era o cara de pior giro, entendeu? Sem baixar o preço dele. Eu estou simplesmente fazendo uma composição para eu conseguir vender mais de tudo e conseguir vender um produto de menor giro. Às vezes a gente quer simplesmente sentar no preço porque a gente comprou aquele produto, a gente sabe que aquele produto é um produto bom, mas a gente tem que fazer o trade-off do giro. Então, ou você baixa o preço e tenta girar mais aquele produto, ou então você vai ter um produto com valor alto e giro zero. Então você tem que pensar sempre nesse trade-off, mas tomando cuidado também para você não baixar preço e também não continuar não vendendo nada. Último ponto de sobreprecificação. Então, se você trabalha principalmente em indústrias, isso ou varejo também, quando você trabalha com itens perecíveis, né? Então, itens perecíveis, aí você sabe que quando você está chegando próximo à validade, é mais difícil de vender aquele produto. Então, muitas vezes você vai ter que dar um desconto muito grande para vender aquele produto, né? E tem alguns clientes que pegam, por exemplo, no centro, lá tem alguns varejos que são especializados em venda de produtos próximos da validade, que todas as indústrias, quando estão apertados, acabam indo nesse varejo. Agora, por que isso acontece muitas vezes? Porque muitas empresas acabam não querendo baixar o preço e tentam vender o produto no preço de tabela, no preço fechado, até chegar um momento que ele vai ver que não vai ter jeito e daí ele tem que empurrar aquele produto para o mercado de qualquer jeito. Então, por que você não consegue estimular isso um pouco antes? Então, assim, a maioria dos varejos tem uma restrição de validade, né? Então, eles não recebem produto acima de X dias de produção. Então, assim, por que você não estimula esse cara a comprar, de repente, quando o produto está numa faixa intermediária, né? Então, não está ainda muito próximo à validade, mas também já não é um produto tão novo.
Então você consegue de repente criar uma política de desconto para esse tipo de situação, para você estimular a vender antes que ele fique muito próximo da validade e perca mais o valor ainda. Então, esses eram os erros comuns que eu queria comentar aqui com vocês, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.